Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo dessa segunda-feira que está indo ao ar na madrugada de terça, tá pessoal? Uma vez que já passou de meia-noite, agora deve ser, deixa eu ajeitar a câmera aqui rapidinho, deve ser meia-noite e pouquinho, tá pessoal? Deve ser meia-noite 3, meia-noite 4. Essa câmera nunca fica certa, gente. Oh, meu Deus do céu. Pera aí, gente, rapidinho, tá? Então, trazendo esse vídeo aqui já na madrugada de terça-feira para vocês, para a gente falar de Vasco, agora sim, para a gente falar de tudo que está acontecendo no Vasco da Gama. Tem assuntos aí sobre justiça, tem assuntos também sobre a partida de quarta-feira, um assunto rápido, especulações aí de mercado, Santiago Sousa, Daniel De Ossa, outros jogadores especulados aí, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e também compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar, para que o canal seja impulsionado na plataforma do YouTube. Serei grato a vocês. Gente, vamos começar a falar aqui de Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil. Vamos tentar aqui agilizar o quanto antes, porque eu vou ter que dormir cedo hoje, pelo menos o mais cedo possível, tá? Porque tem que acordar cedo aí nessa terça-feira, que eu tenho um compromisso muito sério e muito importante. E eu vou tentar economizar aqui um pouco nas palavras para ver se a gente acelera, até porque vai ter um vídeo que eu vou colocar aí no final aí, importantíssimo também, tá? Copa do Brasil, né, tiveram os jogos ainda de ida, né? Atlético Paranaense pegou Vitória lá na Arena da Baixada e venceu por 2-0, quer dizer, o Atlético Paranaense praticamente aí sacramentando, né, o resultado aí dentro de casa, para levar uma boa vantagem lá para o Barradão, lá para a Bahia. E dessa forma aí, no jogo de volta, o Vitória vai ter que meter 2-0 aí, para ir para pênalti a princípio, 3-0 para poder se classificar direto lá no Barradão, tá? E teremos aí os jogos de volta, tá? A Juventude pega o Atlético Mineiro lá no Rio Grande do Sul. Esqueci o nome do estádio do Juventude, não é Arena Condá, não. Eu esqueci o nome, agora eu não vou lembrar, vocês me perdoem, tá? Amanhã às 19h30, né? Primeiro jogo 0-0, quer dizer, tá tudo igual, então nada definido. O Remo pega o Santos, lá no Pará. Também o primeiro jogo lá na Vila Belmiro, 0-0, também não tem nada definido. O Cruzeiro vai pegar a Chapecoense em Minas Gerais. Primeiro jogo lá na Arena Condá foi 0-0 também. Cruzeiro, né, dentro de casa é forte, então, quer dizer, Cruzeiro tá para ganhar tranquilo aí. Grêmio pega o Mirassol em Porto Alegre. Primeiro jogo lá no Maião foi 1-1, o Grêmio também, né? Uma vantagem por decidir em casa, também não tem nada definido. Fluminense e Vasco, né? Jogo de volta, primeiro jogo 0-0 também, tudo em aberto. Fortaleza pega o Palmeiras lá no Ceará, primeira partida em São Paulo, na Allianz Parque, 3-0 Palmeiras. Para mim, praticamente sacramentada pelo poderio do Palmeiras, né? Nem precisa falar. E o Vitória vai pegar o Atlético Paranaense, né, no jogo de volta também. Amanhã, na quinta-feira, aí já é jogos da quinta-feira, o Vitória pegando o jogo de volta contra o Atlético, tem que enfiar 2-0 no Atlético Paranaense para ir para pênalti, 3-0 para passar direto. E o Corinthians pega o Internacional lá no Itaquerão. Primeira partida foi 2-0 Inter. O Corinthians também, se quiser passar, vai ter que fazer 2 ou mais gols de diferença para poder passar direto, tá, gente? 2-0 vai para pênalti também, né? Então, vamos falar aqui, cara, também, né, mais um assunto aqui, referente à Copa do Brasil, é o jogo do Vasco. Já foram vendidos 40 mil ingressos, né? Lembrando que os ingressos começaram a ser vendidos ontem, né, para o jogo de volta no Maracanã. Já tem 40 mil ingressos vendidos e parece que o setor norte lá, o lado da torcida do Vasco, já está quase que esgotado. A torcida do Vasco, como sempre, né, cara? Como não poderia deixar de ser, comparecendo lá em peso, né, gente? Vamos falar, gente, da situação aqui do Sousa,
rapidinho, né? Passando aqui pela situação do Sousa, que uma informação importante aqui, que a chegada aí do Santiago Sousa, segundo o GE, o Vasco vai atingir o limite máximo aí de estrangeiros permitidos para ser relacionados aí para uma partida pelo Brasileirão. O volante será o 9º jogador nascido fora do Brasil, tá? O elenco vascaíno já conta aí com 4 colombianos, 2 uruguaios, 1 português e 1 argentino. E o Vasco está querendo contratar mais gringo aí, uma vez que ele está aí de olho no Colídio, e também parece que o Vasco não desistiu aí do Nelson de Ossa, tá? Subiu uma informação na hora do almoço, mais ou menos. Eu ia fazer o vídeo na hora do almoço, só que não deu, gente. Hoje não foi possível, foi uma correria só, né? E dizendo que o de Ossa preferiu continuar lá no Real Betis, né? Diz que o volante colombiano aí decidiu permanecer, recusou a proposta do Vasco, e a mudança de decisão aconteceu porque ele está ganhando mais espaço, que ele agora está atuando como atacante. O Manuel Pellegrino achou uma posição dele no ataque, que ele está se dando bem. E na pré-temporada espanhola, no caso, né? E ele decidiu continuar no Real Betis, tá? Aí o Vasco tinha uma negociação avançada, já havia alinhado os termos com o Betis, até mesmo com o jogador, mas a escolha do jogador prevaleceu aí e encerrou a possibilidade de transferência. E com isso aí a diretoria cruzmaltina vai voltar a buscar outras opções no mercado para o meio-campo. Só que aí, de noite, já subiu uma outra notícia dizendo... Detalhe, o Admar não viajou para a Espanha, não teve viagem nenhuma para a Espanha, tá? Mas parece que agora o Vasco parece que continua ainda com a proposta na mesa pelo Nelson de Ossa, tá? E tem a possibilidade do Admar Lopes viajar para a Espanha para tentar fechar a contratação. Eu já falei para vocês, eu não iria, tá? Eu não iria. Eu abri a mão desse jogador, cara, porque, cara, ele não quer vir, tá? Já está notório ali na cara de todo mundo que ele não está afim de jogar no Vasco, cara. A verdade é assim, que ele não estava bem no Real Betis jogando como volante, jogando como meio-campo, né? Então, devia ter muita crítica da torcida e coisa e tal, ele estava incomodado. Então, no primeiro momento, ele achou que uma negociação seria bom para ele. Só que o Vasco teve aquele problema ali de intervenção judicial, atravancou as negociações todas, né? Paralisou principalmente a negociação dele, que estava ali em trânsito, em curso naquele momento, né? Quando o negócio voltou ao normal, que foi retomado, ele já estava jogando no ataque, já tinha se achado ali dentro do time, dentro do grupo ali do clube espanhol, e o técnico também gosta dele, não quer liberar ele, quer dizer, então ele achou melhor continuar no time dele. E ele não quer vir, cara. Ele não quer vir. Eu, se eu fosse o Vasco, já tinha partido para outra há muito tempo, que isso para mim já é página virada, tá? Agora o Colídio, tá, gente? O Colídio é o seguinte, tá? Subiu a informação ontem de que o River Plate teria feito uma pedida de 10 milhões de dólares pelo Colídio, tá? E eu falei, tá? Quando o Atlético Mineiro tentou contratar aí o argentino, eles tinham pedido 15 milhões de dólares na época. 15 milhões de dólares. O Vasco assinou com uma proposta de 4 milhões. Tá? Agora subiu uma notícia dizendo que a negociação com o River começaram, né, com a proposta lá de 4 milhões por 50% dos direitos. Só que o River quer vender ele por 10 milhões, 90% dos direitos. Tá? Só que aí conversa vai e conversa vem, parece que o Vasco agora assinou uma proposta de 5 milhões de dólares pela mesma porcentagem dos 50%, tá? E parece que o clube argentino sinalizou positivamente. Com o jogador está tudo certo. O jogador aceitou a proposta, aceitou a proposta salarial do Vasco, tá? E agora está faltando aí a parte financeira ser acertada para a negociação, está ali na parte mais burocrática. Segundo aqui o Bruno Andrade da ESPN, tá? E parece que o Facundo Colídio ele não quer mais jogar no River Plate. Pediu o dirigente lá do River
que se faça a venda ao Vasco da Gama. O jogador quer jogar no Vasco, tá? Só que é o seguinte, cara, tem que ver aí que o Vasco e o River estão trocando propostas ainda, tá? As propostas continuam, tá? O River Plate fazendo a contraproposta, o Vasco rebatendo e coisa e tal. Eu faria o seguinte, cara. Eu chegava pro River e falava assim, olha só, River Plate, me vende 50% do jogador por 5 milhões de dólares. Em 2027, eu compro os 40% e te dou mais 5 milhões de dólares. De maneira parcelada, em 2 vezes, não sei, né? Poderia fazer essa proposta para o River Plate, cara. Tudo é conversado, né? Tudo é conversado, né? A verdade aí é que o Vasco negocia aí com o River Plate, né? Parece que a coisa andou um pouco e a gente vai falar de algumas especulações aqui no mercado que estão aparecendo, tá? Mas umas especulações meio assim, meio doideira, né, cara? Um é o John Córdoba, parece estar na mira do Vasco, que é um atacante colombiano, mais um colombiano, pertence ao Krasnodar. É um dos nomes que estão sendo avaliados aí pela diretoria do Vasco para reforçar o setor ofensivo. É um camisa 9 típico, tá, gente? E segundo a apuração aí, o centroavante é um dos que estão na mesa aí da diretoria cruzmaltina. E neste momento o Vasco ainda não apresentou nenhuma proposta oficial pelo atacante lá do clube russo, tá? O Vasco tem interesse aí no jogador, que ele possui contrato aí até o dia 30/6/2027, cara. Diz que o Córdoba chega credenciado aí porque a temporada dele parece que foi muito boa. Foram 22 gols e 10 assistências em 41 partidas, números bons aí para o atacante, e o desempenho que colocou ali entre os principais atacantes lá do futebol russo. Aí, caso essa negociação avance, o Córdoba chegaria ao Vasco para ser o camisa 9 titular que falta para o Vasco da Gama. O Vasco não tem um camisa 9, não tem um atacante de origem, né? Vamos dizer assim. Que é tratado internamente aí com um nome aí capaz de assumir a posição de forma aí imediata, uma vez que o Brenner não corresponde, o Spinelli não corresponde, a gente sabe disso, tá? Diz que a diretoria está monitorando aí o mercado para buscar aí um atacante de alto nível, e o colombiano parece que é um dos principais alvos. Vamos ver, vamos esperar a apuração aí do Leonardo Lacerda, na torcida vascaínos. Outro nome, né, que surgiu aí é o do Brian Rodrigues, tá? Parece que volta ao radar do Vasco. É o atacante uruguaio aí, Brian Rodrigues, está com 26 anos, é um dos principais alvos do Vasco aí para reforçar o setor de ponta nesta janela de transferência. O jogador pertence ao América do México, tá? E é um desejo antigo aí do Vasco da Gama, mas por enquanto as conversas aí estão em estágio aí inicial, sem proposta oficial, sem nada. E para liberar o atleta, o clube mexicano está pedindo 10 milhões de dólares, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. Não vem, não vem. Por esse valor aí, não vem, cara. Não, 10 milhões de dólares dá cerca aí de 55 milhões de reais. Não vem, cara, não vem, tá? A pedida está acima, claro, né? Porque o Vasco trabalha aí com uma proposta de 8 milhões no máximo de euros, tá? Mas o nome do Uruguai ainda lidera a lista de prioridade da comissão técnica. É um ponta, né, cara? Ele joga pelo lado esquerdo também. Mas 10 milhões de dólares é muita grana. E parece que o Cruzeiro entrou na parada. Parece que o Cruzeiro aí acenou com uma proposta de 10 milhões de euros. Mas o clube mexicano aí, o América aí do México, ele tá querendo ficar com o jogador. Ele não quer negociar o jogador nesse exato momento, tá? Então, porra, o Cruzeiro entrando na parada então, cara, aí complica mais ainda a situação, tá? Por isso que eu acho aí uma negociação muito complicada. Vamos falar do Evander agora, falando de especulações, gente. A gente vai falar aqui do Evander, aqui rapidinho, que parece que ele foi oferecido por Urubu, tá? Diz que, segundo aí o Pablo Rafa Rua, né? O Evander foi oferecido aí ao Urubu nas últimas horas através de intermediário, mas a diretoria do Urubu descartou o negócio, diz que o jogador não faz parte dos planos atual da diretoria do Urubu, graças a Deus. Diz que o meia marcou 11 gols e deu 11 assistências em 20 jogos lá na MLS, na Liga Americana, né?
Seria uma boa pro Vasco? Será que ele... Tá todo mundo falando que não tem nada a ver com aquele Evander que foi lá para fora. É outro Evander, tá? Não é aquele Evander preguiçoso, sonolento, que todo mundo reclamava, inclusive eu, diz que é outro Evander, né? Então, não sei, vamos ver, né? Falar aqui agora, gente, do... que eu tô meio perdido, do Estrela, do meio campo Estrela, eu já falei sobre ele aqui. Por que o Estrela não ganha uma oportunidade mais nesse time do Vasco? E o detalhe, uma informação que surgiu hoje durante o dia, que o Guilherme Estrela aí retornou ao Vasco aí de empréstimo lá do CRB, só que o jogador está treinando lá no CT Moacir Barbosa, mas fazendo trabalhos aí paralelos ao elenco principal. Quer dizer, trabalho à parte, tá? Diz que ele não faz parte dos planos nesse momento aí da comissão técnica vascaína. O Estrela está com 21 anos, já estourou a idade lá do sub-20, né, claro, e tem contrato até dezembro de 2028, tá? Segundo aí o Atenção Vascaíno. Cara, por que não aproveitar o garoto, cara? Por que não aproveitar? Eu não sei, cara. Será que ele desaprendeu a jogar futebol? Será que ele nunca se recuperou daquela lesão crônica que ele tinha na tíbia? Acho que é uma lesão, uma lesão crônica, genética, né, que ele tinha, se eu não me engano, na tíbia. Enfim, cara, eu até hoje não consigo entender como é que um garoto aí talentoso, que surgiu aí bem pra caramba, de repente perde assim espaço, o Vasco não quer aproveitar, enfim. Falando aqui do patrocínio da Sporting Bet, rapidinho, tá? Uma informação que surgiu ontem, né? Durante o dia, parece que o patrocínio da Sporting Bet pode render até 165 milhões ao Vasco, tá? Diz que o novo contrato aí, Master do Vasco da Gama, pode render de 165 milhões entre 2026 e 2027, porque o acordo prevê um valor fixo, além de bônus por meta esportiva, como classificação para Libertadores, conquista de títulos e desempenho na competição. O Vasco vai ter que performar, né, cara, para chegar nesses valores, né? Caso todos os objetivos sejam alcançados, o contrato se tornará um dos mais valiosos da história do clube, reforçando o caixa, aumentando o potencial de investimento do futebol. Então, assim, o Vasco vai ter que conquistar alguma coisa para poder esses números serem mais expressivos, né, cara? Que senão nada adianta, tá, pessoal? E o último assunto aqui do dia, gente, é o seguinte, tá? É sobre o relatório que saiu hoje, tá? Sobre a situação da recuperação judicial do Vasco. Saiu o 13º relatório mensal da recuperação judicial do Vasco, e esse relatório aponta o seguinte, tá? Dizendo que a recuperação judicial mostra dois cenários diferentes, tá? O CRVG e a Vasco SAF estão cumprindo as obrigações, tá? Vencidas do plano, mas está enfrentando forte pressão aí de caixa e dependência de recursos externos, tá? A situação financeira piorou muito rapidamente. O caixa da Recuperanda caiu aí aproximadamente 20 milhões no início de junho, para cerca de 9, quer dizer, o caixa do Vasco despencou de 20 milhões para 9 milhões no final do mês, no final desse mês agora de julho, tá? E os recursos restantes teriam sido aí consumidos durante a primeira quinzena de julho, cara, tá? E a notícia continua dizendo que o caixa está pressionado, foi necessária a liberação aí do novo do empréstimo DIP, né? Feito ali pela empresa lá do Marcos Lamar, que é de 40 milhões. O dinheiro foi destinado para pagamento de obrigação a curto prazo, tá? E a preservação de continuidade das operações do CRVG e da Vasco SAF. Diz que o alerta aí principal é uma parcela relevante do empréstimo já foi usada para custear essas despesas aí correntes. Quer dizer, aquele empréstimo que o Vasco pegou de 40 milhões de empréstimo DIP aí do Marco Lamáquia, tá? Metade aí praticamente, uma grande parcela relevante, né? Vamos botar aí que seja metade, já foi usada aí para essas despesas, tá? E a administração judicial diz que aponta aí restrição de liquidez e pressão no fluxo de caixa. O Vasco não está tendo fluxo de caixa, cara. O Vasco está pagando as contas, o Vasco está cumprindo com a recuperação judicial, tá? Só que o Vasco sempre precisa de capital externo para poder segurar a onda, para poder deixar as contas em dia, tá?
E o relatório também pede cautela com o superávit. O Vasco teve um superávit de 126,4 milhões, mas é maquiado, tá? Porque, na verdade, o CRVG em 2025, grande parte do resultado veio de efeitos aí contábeis, como da recuperação inicial, por Vasco estar numa recuperação inicial, e a geração líquida aí de caixa no exercício foi de apenas 2,2 milhões, ou seja, o que sobrou de caixa do Vasco da Gama, mesmo com superávit de 126 milhões, só ficou aí 2,2 milhões líquidos dentro do caixa do Vasco, tá? Diz que a Vasco SAF também segue ali dependendo aí das negociações de jogadores. Em abril e maio, 63,4 milhões dos 115 milhões,7 recebidos vieram de direitos econômicos de atletas, cerca de 54,8% das entradas do período, tá? Que é uma receita que não é recorrente, porque o Vasco não está vendendo jogador o tempo todo, tá? E a nota termina dizendo, em resumo, o Vasco está cumprindo os pagamentos previstos na recuperação inicial, mas ainda não alcançou sustentabilidade financeira. O Vasco segue pagando, segue seguindo ali certinho com a recuperação inicial, tá? Só que o desafio é gerar receita própria suficiente, sem depender constantemente de vendas e antecipações e empréstimos. Aí eu vou botar um vídeo aí para finalizar o vídeo de hoje, do professor José Humberto, né, que ele é especialista aí em justiça empresarial, tá? Professor José Humberto, especialista em justiça empresarial, que ele vai explicar tudo que isso está acontecendo com o Vasco, esse 13º relatório. Ele vai dizer que a venda do Vasco, cara, ela se torna eminente. O Vasco tem que ser vendido de qualquer maneira, tá? Porque para ter fluxo de caixa, para o Vasco segurar a onda, o Vasco vai ter que ser vendido logo, logo. Não pode demorar muito. Parece que o Vasco ele está aí com um processo em paralelo à recuperação inicial, que está sob segredo de justiça, tá? É um processo aí que está em segredo de justiça, que a tal daqui, que contém ali a tal da UPI Equity, que é Equity ou Equity, não sei, né? Que consiste em que o Vasco vai vender os ativos do clube para o Marco Lamáquia, sem a necessidade da 777 abrir mão das ações dela, tá? A 777, cara, ela alega que ela tem 70% das ações, ela não tem 70% das ações. A 777, ela tem 31% das ações, não, minto, 29% das ações, o Vasco tem 30% das ações, tá? E 31% tá por aí boiando, tá na justiça, tá na mão da justiça. Então ela não tem 70% das ações, tá? E dessa maneira, com essa UPI Equity aí que o Vasco está fazendo sob segredo de justiça, né? Mas que também abrange aí esse tema de recuperação inicial, o Vasco pode vender os ativos para o Marco Lamáquia, é uma maneira do Vasco vender os ativos para o Marco Lamáquia sem precisar da autorização da 777, que aí vai se abrir uma licitação, podendo outros investidores participarem da licitação, só que o Marco Lamáquia, ele vai ter o direito do Stalk Horse, né? Que ele vai ter a preferência ali de cobrir a oferta de algum concorrente, né? Se o concorrente pegar e fizer uma oferta maior, ele pode igualar e ele vai fazer a compra da SAF do Vasco da Gama. E o doutor José Humberto, ele explica justamente isso. Ele explica que o Vasco ele precisa ser vendido, porque o Vasco ele está seguindo com a recuperação inicial, bonitinho, à risca, que senão já tinha fechado as portas há muito tempo, mas se faz necessário a SAF do Vasco ser vendida para o Marco Lamáquia, porque o Marco Lamáquia vai entrar com o investimento para garantir justamente o fluxo de caixa. Aí, cara, muita gente aqui que eu até respeito, que tenho até uma certa admiração, né, que fala, o Vasco não precisa ser vendido. O Vasco ele precisa de gestão, porque o Vasco caminha sozinho. Eu falei aqui do patrocínio aqui da Sporting Bet, que pode vender mais de 160 milhões. Aí, por exemplo, vira o vascaíno do Cerrado e começa a fazer conta, né? Não, porque é 4 milhões de bilheteria,
é cento e poucos milhões de patrocínio, é mais não sei quantos milhões da Nike. Como é que o Vasco não tem dinheiro? Não sei. Cara, mas não é só isso, cara. Não é só isso que segura um clube. O Vasco tem dinheiro, tem, cara, mas a conta não bate. Chega no final, não sobra nada. O Vasco não consegue contratar ninguém. O Vasco está contratando jogador com garantias aí do próprio Marco Lamáquia. O Vasco pegou mais um empréstimo de 40 milhões com ele. Já tinha pego 80 milhões com a Leila Pereira e agora pegou mais 40 milhões. E se o Vasco não for vendido logo, ele vai ter que pegar um outro empréstimo. O Vasco ele não consegue pagar as contas sem ter um aporte de fora, sem ter um dinheiro externo entrando ali como empréstimo. Isso não é interessante. Então, tem o professor Sérgio Frias aí, que é um grande benemérito do Vasco. Respeito muito ele, sabe tudo de Vasco, cara. Ele sabe tudo de Vasco, tá? Mas eu tenho que discordar dele. O doutor Sérgio Frias, lá que pertence ao Fusarca, né? Grupo vascaíno lá, político. Mas eu tenho que discordar dele quando ele fala que o Vasco precisa de gestão, que o Vasco precisa ser melhor gerido. Mas quem é que vai gerir o Vasco decentemente? Quem é que apareceu até hoje para gerir o Vasco de maneira decente, cara? Nesses anos todos. Ah, mas é que o Pedrinho é incompetente. Pedrinho é incompetente, eu sei. É má gerência? É má gerência, a gente concorda. Mas é má gerência só dele. E as gestões passadas do Salgado, do Eurico, do Campelo, do Roberto Dinamite. E aí, cara, é só dele. É só dele a má gerência. Ou vem de muito tempo. Aí vem o doutor Luiz Roberto Levinciano, que eu respeito muito, que também era a favor dele ser presidente do Vasco lá naquelas eleições, sacanearam ele. E hoje ele vem falar que o Vasco precisa de transparência, o Vasco não pode ser vendido assim. Cara, beleza, eu concordo, também fiquei puto na época, eu queria que o Levin fosse presidente, passaram a perna dele, né? Sacanearam ele. Só que, cara, eu não posso ficar ali parado ali no passado, querendo que o Levin seja o presidente de qualquer maneira, porque já passou, meu amigo, já virou a página. Então a gente... cara, eu era contra a venda do Vasco. Eu era contra a venda lá atrás, quando foi vendido para 777, por quem foi vendido, da maneira que foi vendido. Eu hoje sou a favor. Por que eu sou a favor hoje, cara? Por 3 motivos. Primeiro, o Vasco precisa ser vendido. Está numa recuperação judicial. Mas eles estão botando esse negócio de ter arrasado a mesma coisa que o Salgado fez lá. Pode até ser, tá? Pode até ser. Só que é o seguinte, se o Vasco não for vendido, e outro detalhe, a venda do Vasco está sob a tutela da Justiça. A venda do Vasco vai ocorrer através da Justiça. A Justiça está ali investigando tudo. O Vasco tem que dar satisfação de tudo para a justiça que está acontecendo. Tem ali o tal do outdog ali, que o Pedrinho tem que se remeter a ele o tempo todo para dar satisfação do que está fazendo. Tá? O Vasco não pode dar um peido sem dar satisfação para a justiça. Então, se essa venda acontecer, ela vai acontecer com o respaldo da justiça. E a justiça enxerga que o Vasco precisa ter um investidor urgentemente. A justiça percebe isso. Diferente lá do Salgado, quando vendeu para 777, que era uma empresa que ninguém conhecia, que tu não sabia de onde vinha o capital dela, não sabia de onde era essa empresa. Agora, quem vai comprar o Vasco, ou quem está sendo candidato favorito a comprar o Vasco, a gente sabe quem é daqui do Brasil, a gente conhece o patrimônio do cara. Mas o cara vai gerir o Vasco com o próprio dinheiro do Vasco. E se o cara não fizer ali uma administração, uma gestão decente, continuar fazendo as mesmas merdas que o associativo está fazendo e tá... o pai dele já se manifestou que vai entrar como avalista na operação. O pai dele vai colocar os bens dele como garantia. O José Roberto Lamáquia, o pai do Marco Lamáquia, vai botar os bens dele, ele vai ser avalista na compra da SAF. Então, qualquer merda que acontecer, ele vai ter que responder, você vai ter que estar em contrato, bonitinho. Ele vai ter que se responsabilizar. E a terceira coisa é o seguinte, cara. Você olha a energia ao redor dessa venda do Vasco, a movimentação de tudo que está acontecendo. O Urubu está incomodado,
A imprensa está incomodada, a oposição que nunca quis perder o poder e o controle do clube está incomodada. Toda hora é uma ação da 777 na justiça para tentar afastar a diretoria administrativa ali do Pedrinho, para a venda não acontecer. Toda hora 777 fazendo uma movimentação jurídica para tentar afastar a diretoria de novo. Tá? Porque quem está por trás da 777 não são americanos, são pessoas da política do Vasco. Vocês podem ter certeza que são pessoas da própria política do Vasco, tá? Não são pessoas, não é o Josh, não é ninguém, né? O tal do Pascos, não é nenhum deles não, cara. Quem está por trás da 777 hoje, a Lindenhall, ela tem o controle da 777. A Lindenhall, ela quer vender as ações para um próximo investidor. Por que agora a 777, de uma hora para outra, resolveu continuar com o controle da SAF do Vasco? É muito estranho isso, cara. É muito estranho, né? Então, o tempo todo aí, pessoas da oposição do Vasco que não querem perder o controle, porque é o seguinte, cara, o Pedrinho, quando ele entrou, e quando o Marco Lamáquia falou, olha, vai ter que ser assim, se não for assim da maneira que eu quero, não vai ter negócio. E o Pedrinho, não, tudo bem, beleza, eu concordo. Aí boa parte do grupo do Pedrinho torceu o nariz, não concordou com aquilo ali e retalhou com o Pedrinho. Por quê? Porque eles iam perder alguma vantagem, eles iam perder algum controle, né? E essa galera aqui saiu vendo que não ia ter mais como, sabe, interferir em nada na política do Vasco, na gestão do Vasco, saiu fora, retalhou com raiva. É nítido isso, cara. É nítido, porque eles acharam que o Pedrinho ia escutar todo mundo, ia pedir a opinião de todo mundo. O Pedrinho não, o Pedrinho aceitou que as condições do Marco Lamáquia acabou. Isso deixou muita gente injuriada. Principalmente o seu Paulo Salomão, né, seu Paulo Salomão? Você foi um, né? Então, tá? Então, cara, isso daí me faz ser a favor da venda do Vasco hoje. Todos esses pontos me fazem ser a favor da venda do Vasco da Gama. Então, para encerrar, vou deixar aí seu José Humberto, professor José Humberto, explicando que o Vasco tem que ser vendido, que senão ele pode fechar as portas, o Vasco pode falir, tá? Só um alerta, o Cesena da Itália, clube tradicional italiano, o Cesena, revelou Roberto Baggio, revelou o Pirlo, Balotelli jogou lá, tá? Faliu, fechou as portas. O Cesena da Itália fechou as portas por má administração, porque era uma SAF e foi mal gerido. A justiça italiana decretou a falência do clube, tá? Fica aí com o vídeo do professor José Humberto, aí, especialista em direito empresarial. Fiquem com Deus. Segue ele também lá. Segue ele lá no YouTube, lá. Se inscreve lá no canal dele, que é muito bom o conteúdo aí do professor José Humberto. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Por outro lado, na recuperação judicial, o AJ, que é o administrador judicial, trouxe um relatório financeiro. É o que chamamos de RMA. É um relatório mensal de atividades, já estamos no 13º. É como se fosse uma prestação de contas contábeis financeiras do que o Vasco está fazendo durante a recuperação judicial. Tem que dar satisfação a todo momento, pessoal. Não só para a AJ, mas para a juíza, para o watching dog, para os credores, para o Ministério Público. Não é fácil realmente a vida de quem está numa recuperação judicial. Tem que dar satisfação realmente para muita gente. E esse RMA é um documento muito de grande valia, porque ele mostra como é que o Vasco está na recuperação judicial. Olha o termo, recuperação. Se é recuperação, a tendência é que durante o processo ela tenha um superávit, não seja deficitária. O que acontece aqui nesse RMA, ele de certa forma é preocupante por um lado, porque eu vou mostrar para vocês aqui que tem sinais de que o Vasco precisa urgentemente ser vendido, pois poderá inclusive colapsar a estrutura que hoje atualmente existe no Vasco. Explique isso melhor, José Humberto. O que nós temos aqui desmembrando, destrinchando esse RMA? Por um lado, a recuperação judicial está sendo cumprida, ponto positivo. O Vasco já está honrando com os compromissos que fez ali na RJ. José Humberto, e se não tivesse honrado, qual problema teria? Falência. Olha como isso é grave.
Se o Vasco não cumprir o plano de recuperação judicial, poderá ser decretada a falência do Vasco e tudo que está sendo tentado aí, essas buscas de venda, operacionalizar esse negócio, cairia por terra. Seria, então, infrutífero. Por isso que o Vasco precisa cumprir o plano de recuperação judicial sob pena de decretar a falência. O AJ disse, está cumprindo, e isso está ótimo. Tanto que ele diz que o Vasco já conseguiu reorganizar assim, boa parte das dívidas e conseguiu os financiamentos importantes para manter as operações. Lembram daquele DIP Crefisa de 80 milhões e agora um novo DIP 40 milhões com a Almirantes? É um valor que está vindo para dar um respiro para o Vasco, para dar fôlego, porque o caixa está muito baixo. Qual é o alerta que o AJ trouxe aqui? Que a operação do clube ela ainda precisa gerar caixa de forma consistente. Isso não está acontecendo. Mesmo que em 2025 o Vasco tenha tido números muito positivos, porque a recuperação judicial trouxe um alívio nas contas ali no ano de 2025 e tem também outras receitas e premiações que o Vasco também conseguiu neste ano. Mas o que mais nós podemos colocar aqui de relevante dentro desse relatório? Bem, eu já disse, o plano de RJ está sendo cumprido, o administrador judicial disse o seguinte, eu não sou responsável pelos números, eu só os recebo, não faço a auditoria e mostro aqui no processo. Enfim, ele não é o responsável financeiro pelo Vasco. O que diz é que o plano, como eu disse, está sendo cumprido e que o AJ está acompanhando a parte financeira mês a mês. Esse alerta que eu disse para vocês é que ela, já disse, não faz auditoria, não recebe não produz esses números financeiros do Vasco, essas informações todas vêm prontas, ela confere e solicita documentos. Tem solicitado quinzenalmente, inclusive. Vocês sabem que o Vasco agora tem uma auditoria e tem um watchdog, né? Todo mundo ali em cima das contas do Vasco. Não está tendo para onde correr não, pessoal. Tudo está sendo auditado. Por um lado, isso é muito positivo de transparência, mas há um engessamento muito grande. Qualquer gastozinho ali vai ter que prestar conta e está encaixado de uma maneira bem clara o motivo dessa operação. Veja que, apesar do balanço de 2025 ter sido positivo, há ainda muita preocupação, porque o caixa desse ano é um caixa deficitário. A própria auditoria que já foi feita pela BDO, né, que é a auditoria contratada, ela não rejeita as contas do Vasco, mas ela fez uma ressalva que eu quero que vocês aqui tenham muita atenção. Essa metodologia que é utilizada para fazer o pagamento da recuperação judicial. Teve uma evolução do caixa, mas é uma metodologia que está muito atrelada à forma de negociação de dívidas ali na RJ, porque as dívidas diminuíram. Esse passivo ele caiu significativamente, porque dentro do RJ é esse o objetivo. A dívida foi lá para baixo e será paga conforme está previsto no plano de recuperação judicial. Mas o que veio de alerta aqui? Olha, obrigações a curto prazo, elas continuam crescendo. Curto prazo, ok? E o capital de giro do Vasco continua negativo. Por isso que o AJ, o administrador judicial, está pedindo documentos quinzenalmente para que o Vasco, então, comprove que está tendo caixa ou fluxo de caixa para honrar com essas obrigações. José Alberto, e a questão da governança? E a questão da 777? O que o relatório ele nos traz? Já disse que o Vasco entrou em intervenção judicial, que foi cassado pelo desembargador e agora a gestão retornou para o Vasco. Tem um watchdog nomeado agora e tem um fortalecimento dessa governança por conta da auditoria, do watchdog e da gestão que retomou o poder para poder prestar essa conta. Essa mensagem do RMA, do relatório, do ponto de vista do José Humberto, ela é positiva por um lado, porque ela mostra ou passa uma mensagem assim, equilibrada da recuperação judicial e que ela está sendo cumprida. Ponto. Não tem risco de falência. Pelo menos por agora não tem. Segundo, como ela está avançando e o plano está sendo cumprido,
transmite uma ideia muito positiva para os credores, Ministério Público, para a juíza, para o AJ, para o Watchdog, para os auditores. Enfim, o Vasco está sendo responsável no cumprimento dessas obrigações e conseguiu reorganizar boa parte dessas dívidas. Isso mesmo. E esses financiamentos que chegaram, eles foram de grande valia. E sendo bem honesto para vocês, pessoal, esse de 40 milhões que veio agora, daqui a pouco vai precisar de outro, se não fizer essa venda do Vasco o quanto antes. Essa alerta, né, de que a operação do clube precisa de caixa de forma consistente e mais constante, ela está muito clara nesse RMA, porque apesar do balanço positivo de 2025, o que nós estamos vendo agora é um déficit nesse fluxo de caixa. Por isso, muita atenção e muito foco nessa venda que o Vasco está tentando fazer, porque, no ponto de vista aqui do Zé Humberto, é o único caminho que vai salvar o Vasco, ainda em 2026, porque, pelo menos até então, não tem outras fontes de receita que estão sendo indicadas. É isso, pessoal. É a atualização. Se você gostou, não esquece aqui de deixar o seu like, hypar o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o conteúdo. Deixe também a cidade onde você está. Seu comentário sempre faz grande diferença. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.